Fala pessoal, aqui é o Lucas Bastos e no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o quinto e penúltimo episódio da oitava temporada de Game of Thrones. Um episódio que dividiu opiniões e que infelizmente não me agradou muito. Vambora? Vamos lá pessoal, eu sei que você está acompanhando as críticas aqui do canal, você sabe que a gente está fazendo esse esquema de vídeo com spoilers, né? Se você ainda não assistiu, corre para ver. A gente fala primeiro o que foi legal do episódio, depois o que não foi muito bom e quais são as expectativas para o próximo, que no caso vai ser o último, né? O grande season finale, o grande final da série, propriamente dito. Então vamos lá, né? O que foi bom no episódio? Confesso que quando eu terminei de ver, eu tive a impressão que eu não ia ter nada de bom para falar, mas aí numa segunda assistida percebi que tem alguns pontos bem positivos sim. Então vamos embora. Vamos lá, né? Vamos começar por cenas específicas. Eu vou falar primeiro do Tyrion e do Jaime. Falar bem do Tyrion ultimamente está um pouco difícil. Também não gostei muito do Jaime nesse episódio, mas a cena final deles eu achei muito bacana. Tyrion e o Jaime sempre foram dois grandes irmãos, grandes amigos, compartilharam algumas das cenas mais importantes, ou uma das cenas mais legais de assistir mesmo, da série. E essa despedida deles foi muito emocionante, né? Os dois se despedindo, sabendo que provavelmente um ia morrer, ou os dois iam morrer. E aí compartilham aquelas últimas lágrimas, aquele último momento. E aí o Tyrion tirando o Jaime da prisão, assim como o Jaime já tirou ele da prisão. Foi um momento bacana, assim, reconfortante para quem gosta da família Lannister, dois personagens. Foi um dos pontos altos do episódio pra mim. Vamos lá, né? Vamos falar da Arya. Pra mim a Arya foi o ponto alto do episódio mesmo, foi o grande destaque. Eu gostei dela do início ao fim. De novo, eu acho que a série tá dando muito destaque a ela de maneira positiva, o roteiro tá interessante. Ela começa pra variar com aquela coisa de máquina de guerra, máquina de matar, assassina, que eu acho a parte mais chata da Arya. Acho até que é a pior parte da atuação mesmo. Acho que não fica bacana mesmo o Williams fazendo isso. Mas aí, no meio do episódio, através de uma conversa com o cão de caça, também vendo o que está acontecendo com a cidade, ele mostra a ela que a vingança nunca é plena, matar alma envenena, né? Mas assim, ele mostra a ela que esse não é o caminho, que só vai destruir ela, que ela tem mais coisa na vida, e ela percebe que é verdade. E aí ela começa, enfim, a tentar ajudar as pessoas na cidade, tentar fugir, aquela coisa toda. Eu adorei o enredo dela. Assim, eu acho que tá de parabéns mesmo o roteiro nessa parte. Também acho que, como eu falei, a atuação dela melhora muito quando ela já se torna mais humana. Ela é muito boa de cena de ação, isso já deu pra perceber. Então gostei, achei muito legal a participação da Arya no episódio. Aproveitando que eu falei do cão de caça, né, vamos falar, claro, do Clegane Ball, né, da grande batalha entre os irmãos Clegane. Das coisas menos importantes do episódio, essa foi a mais importante com certeza. Foi fanservice? Foi fanservice, não tinha necessidade nenhuma deles se enfrentarem, mas sim, eles se enfrentaram e foi legal a luta. Eu achei legal que não foi uma luta de espada, né? Foi uma luta mais monstruosa, assim, de dois monstros, né? Um, obviamente, zumbificado e mais monstruoso mesmo. A maquiagem dele ficou parecendo um pouco Darth Vader, né? O pessoal ficou zoando o Darth Vader lá do episódio 6. Mas eu achei muito legal a batalha e o desfecho dela, acho que só poderia ser aquele, era bem previsível, mas acho que também era o melhor deles. Então foi fanservice? Foi, mas foi legal e tá ótimo. O episódio contou com algumas rimas narrativas, né? Ou seja, com algumas espécies de repetições de enredo, mas acrescentando algo novo, que eu acho que foram excelentes. Falei um pouco ali do Tyrion e do Jaime, né? Uma rima muito interessante foi a do Drogon, que se você for voltar lá para a primeira temporada, Khal Drogo ainda vivo, o Khal Drogo promete para Daenerys que ele vai entrar em Westeros e vai passar o ferro em todo mundo, vai matar todo mundo, vai destruir a cidade e vai tomar o trono de ferro para ela. Khal Drogo morre, os ovos lá chocam e nascem os dragões e ela dá o nome de Drogon, né, pro dragão negro, que meio que teria pegado a personalidade dele. E aí o Drogon fez exatamente isso para Daenerys, né? Ele conquistou o trono com fogo e sangue, passou o fogo em todo mundo. E então essa foi uma das rimas muito inteligentes do episódio. Até a própria morte do Rhaegal, né? Se você parar pra pensar, o Rhaegal morreu dias antes da batalha final, assim como Rhaegar morre dias antes da tomada do Trono de Ferro lá pelo Robert. Então teve algumas rimas muito interessantes na temporada, nesse episódio, que eu acho que é um ponto positivo pro roteiro, ainda que eu acho que isso não desculpe ele por alguns erros que eu vou comentar daqui a pouco. E aí, por último, eu acho que foi um episódio, tecnicamente falando, em termos cinematográficos, muito interessante, né?
direção de arte, até figurino mesmo, né? Pô, fiquei com pena da Companhia Dourada, né? Os uniformes bonitos, e aí eles morreram, enfim, em 5 minutos, mas ok. Pô, o CGI ali deu pra ver a HBO chorando uma grana ali, né? Botando uma grana forte naquele dragão, todos os efeitos especiais. Foi um episódio tecnicamente assim, muito bem dirigido, muito bem produzido. Se não fossem os problemas do roteiro que eu vou discutir daqui a pouco, ou os problemas que a 8ª temporada vem trazendo, eu acho que teria sido um episódio magnífico, assim como foi, por exemplo, o do Hard Home, né? O de Durolar. Também muito bem produzido, ou como a Batalha dos Bastardos, ou a Batalha da Baía da Água Negra. Outros grandes episódios em termos de produção. Mas infelizmente teve um roteiro aí no caminho que não ajudou muito. Então vamos ao lado B da história, né, do ponto ruim, dos pontos ruins, quer dizer, do episódio. Vou ter que começar pelo Jaime. HBO, eu não entendi o que você fez com o Jaime. Porque assim, a gente teve algumas temporadas dele tentando superar a narrativa dele ser irmão da Cersei, dele ser um Lannister, dele ser filho do Tywin e desse destino pré-programado dele ser o regicida, e ele tentando alcançar a redenção, tentando encontrar o próprio caminho. E aí, no final da 7ª temporada ele se desliga dela, vai lutar pelos vivos, pede perdão pro Bran, e aí luta pelos Starks, aquela coisa toda, e a gente pensa, caraca, que história. Aí ele vai nesse episódio e vai reencontrar a Cersei pra tentar salvar ou morrer com ela, sei lá. E aí eu fiquei, é isso mesmo, assim? Acabou assim a história dele? Acho que um dos piores pontos desse episódio foi... O roteiro conseguiu dar desfechos tão sem emoção, tão sem graça pra alguns personagens, que sei lá, parece que a gente foi enganado, sabe? Eu acompanhei isso aqui pra terminar de outro jeito. Enfim, ficou muito esquisito o plot dele no final. Vou aproveitar para falar da Cersei, né? Já que eu tô falando dos Lannister. Gente, eu acho que todo mundo sabia, ou meio que tinha essa impressão mesmo já, que ela ia morrer. Ok. Alguns queriam com mais crueldade, eu sinceramente não sou sádico assim. Mas a participação dela no episódio foi muito pequena, sabe? A morte dela foi uma morte meio... Ela foi, desceu a escada, encontrou com o Jaime e morreu. Aí eu fiquei meio... Pô, não teve duelo verbal com ninguém, sabe? Não teve nem muita rima pra ela também. Achei a participação muito pequena de uma personagem que estava viva desde a primeira temporada, que era a grande jogadora dos tronos e que era a ameaça final. Quer dizer, eu acho que agora a Daenerys vai ser a ameaça final. Mas que ela era a grande ameaça. Pô, vamos lá, né? Eles derrotaram o Rei da Noite em um exército de mortos-vivos no 3º episódio. E aí apareceu quem por cima? Cersei para derrotar. E aí em 20 minutos ela deve ter tido um tempo de tela ridículo. Tudo foi resolvido. Eu fiquei meio... É só isso mesmo? Pra uma personagem desse tamanho, só isso mesmo? Enfim, coisas da HBO, né? Vamos lá, pra ficar nesse núcleo aí de Kingsland, né? Euron. Cara, o que foi Euron Greyjoy, assim? Primeiro, a frota de ferro dele, ultra poderosa, é destruída em 2 minutos de episódio, vamos falar isso daqui a pouco. E aí ele vai, encontra com o Jaime, aí tem um duelo meio esquisito. A impressão que ficou no final ele era um pirata querendo glória. Pô, era só isso o personagem? Um personagem que meio que tentou ocupar o espaço do Ramsay e... Pô, já tivemos vilões melhores que ele, sinceramente. Muito fraco, um personagem que eu já não gostava. E quando morreu eu fiquei, tá, menos um personagem chato no caminho, sabe? Não foi legal, nem foi chato, foi só... blé. Vamos falar agora um pouco da parte da ação, né? No último episódio, se você acompanhou, você viu que o tal dos escorpiões do Qyburn, quando estavam na Frota de Ferro, conseguiram matar o Rhaegal em 1 minuto, né? Com 3 flechadas no bicho, caiu na água, acabou, morreu. E aí nesse episódio, a Daenerys com o Drogon consegue destruir todos os escorpiões em 20 minutos e assim, acabou, tá ligado? Foi uma parada meio, peraí, esses escorpiões eram muito fortes ou eles são muito fracos? Ou esse dragão era muito forte ou era muito fraco? Inclusive o Drogon, quando soltava fogo lá nos mortos-vivos, não era fogo, né? Não era tipo granada, que nem foi nesse episódio. Ele cospe fogo no navio, ele explode. Ele nem pega fogo, ele explode. Então, assim, a impressão que dá é que a série ela fica aumentando a escala de poder e diminuindo conforme a vontade deles. Aí eu olhei assim, cara, era só isso mesmo? Tipo, a grande batalha na água, né? Que era uma coisa grande, muito esperada. Inclusive, eu achava que a Yara ia aparecer. Claramente, ela deve estar passeando, deve estar, sei lá, fazendo qualquer coisa, né? E a grande batalha marinha foi reduzida a 2 minutos de episódio, assim. Ela veio, cuspiu fogo 3 vezes e acabou a Frota de Ferro. Eu falei, porra, era essa a frota do Euron? Então, assim, não entendi qual foi a dos escorpiões, não. Acho que floparam mesmo. Floparam e é isso. Companhia Dourada, o que dizer, né? Assim,
capitão lá se posicionou, o pessoal se posicionou fora do muro de novo, não sei pra quê, mas enfim. Se posicionaram pra guerra e caiu um muro em cima deles e acabou a Companhia Dourada. Eu fiquei, pô, mas que desperdício de figurino, né? Que desperdício de figurante, que desperdício de personagem também. Decepcionou, né? Eu fiquei pensando, será que se eles tivessem os elefantes, teria sido muito diferente? Por isso que a Cersei fazia questão daqueles elefantes, né? Ia ter um Dumbo ali que ia voar e acertar a Daenerys. Eu não sei o que ia acontecer, mas... Pô, que desperdício, sabe? Fiquei esperando lá a Companhia Dourada fazer alguma coisa, foram os nortenhos, passaram a espada e acabou. É isso. E vamos lá, né? A gente tem que falar do principal problema, a meu ver, né? E que muita gente também se incomodou, que foi o roteiro da Daenerys. Quando tem a rendição, o anúncio da rendição, e a Daenerys está muito puta, tá 300% irritada, e ela levanta voo, eu pensei, olha, ela vai destruir agora a Fortaleza Vermelha, né? Ela vai passar fogo em tudo, vai comprovar a visão lá do Bran e a visão dela, vai matar a Cersei porque ela pode, porque ela quer. Isso vai causar problemas entre ela e o Tyrion, entre ela e o Jaime, entre ela e o Jon, e a gente vai ter esse enredo. Agora, ela começa a botar fogo na cidade, nas pessoas, e assim, fora não só isso, mas a caracterização dela no episódio, os diálogos dela, tudo isso contribuiu para essa caracterização, para essa construção, né, ou concretização desse personagem da rainha louca Daenerys. E eu acho isso um problema. E vejam bem, não é porque a Daenerys não pode ficar louca ou porque esse plot é ruim. Não acho isso. Inclusive eu desconfio que esse realmente seja o enredo do livro, até porque o George Martin conversou com a produção e porque ele tinha dito que o final estava muito parecido com o dele, só que precisaria de mais temporadas. E por que então me incomoda ela ser retratada dessa forma, essa construção? Porque eu acho que ela foi muito rápida. Porque assim, desde a primeira temporada ela queimava a gente, desde a primeira temporada ela fazia essas coisas, falava que ia tomar tudo com fogo e sangue, ok. Mas ela fazia isso com os inimigos dela. E aí você pode discutir, pô, mas isso é crueldade, ela é impiedosa. Claro que isso está para discussão. Eu acho que a gente até demorou a parar para discutir isso. Mas assim, quando chegava na questão dos inocentes, ela não fazia isso. Inclusive, ela prende os dragões dela porque eles mataram uma criança, né, queimada, que não podia, obviamente, né? E ela vai e prende os dragões. No começo da 7ª temporada, ela fala que ela não vai tomar Porto Real tacando fogo em tudo porque ela não faz isso, porque ela não quer ser rainha de cinzas. Gente, começo da 7ª temporada, para esse momento que aconteceu, passaram-se 3 ou 4 meses no máximo, né? Então assim, 3 ou 4 meses para desenvolver uma loucura dessa forma, é difícil acontecer, né? Mas o pai dela era louco. Gente, o pai dela demorou-se anos, demorou-se décadas para ele se tornar realmente muito louco, tão paranoico e burned and all como ele queria ser. Fora que eu acho que se a produção queria fazer essa construção da Daenerys louca, que ela fizesse de uma forma mais explícita. Pô, por que ela não teve alucinação? Por que ela não ouvia vozes? Por que essa paranoia dela não foi demonstrada de uma maneira mais agressiva ou mais expressiva? A sensação que dá é que de um episódio para outro, ela perde a paciência e ela tem um surto e ela queima tudo. Mas assim, uma coisa é, fiquei irritado, queimei umas pessoas. Outra coisa é, fiquei 50 minutos queimando gente na rua. Eu não gostei da construção. Nada contra o fim que eles quiseram alcançar. Meu problema foi o meio, foi o como. Eu acho que eu precisava de mais episódios. E de novo, não é nada contra a Daenerys ou contra a produção. Eu falei isso na mesma época, eu falei isso também na 5ª temporada, falei a mesma coisa quando o Stannis queimou a filha dele. Nada contra o enredo querer queimar a filha de Stannis ou o Stannis querer fazer esse ritual. Só, o que não pode é de um episódio anterior ele falar que não queima a filha dele de jeito nenhum porque ama ela, e no episódio seguinte, porque ele tá com frio, com fome, falar, vambora, vamos queimar. Isso eu acho que não pode, isso é um problema da série. Então, pessoal, expectativas para o próximo episódio. Tá complicado. Eu confesso que os erros cometidos no roteiro me deixaram meio abatidos pro fim da série. E não só eu, né? Acho que muita gente já tá meio... Tanto faz quem ficar no Trono de Ferro, tanto faz como terminar. Mas o que eu tenho de expectativa? Eu acho que eles vão ter que matar a Daenerys, né? Eles, eu digo Jon, Tyrion, Arya, vão ter que fazer lá um plano para matar ela. Drogon, não sei o que eles vão fazer não, boa sorte, porque o bicho é grande, mal, feio, taca fogo e eles estão sem escorpião, sem nada. Então não sei o que vai rolar não. Quem fica com o Trono de Ferro, ou o Trono de Ferro vai ser implodido e os 7 reinos vão voltar a ser 7 reinos, o que é muito mais lógico, né? Ou se realmente continuar o Trono de Ferro, eu acho que vai ficar o Tyrion. Porque o Jon não quer o Trono de Ferro, acho que ele não vai ficar, acho que ele vai só fazer alguma coisa, vai voltar pro norte, vai pra patrulha. Nem sei se vai ter patrulha, mas enfim. Eu acho que ele não vai ficar com o trono.
Eu acho que vai ficar o Tyrion e vai fazer uma parceria com a Sansa, que aí, né, um casamento entre os dois, ficaria o Norte e o Sul reinando juntos como os lords, né, os grandes reis de Westeros. Mas agora, como isso vai ocorrer exatamente, obviamente não dá pra saber. E honestamente, não sei se eu também tô tão animado assim pra descobrir como é que vai rolar. É isso aí, pessoal. Essa foi a minha crítica não tão positiva ou otimista do 5º episódio da 8ª temporada de Game of Thrones. O episódio tem muitos pontos positivos mesmo, né? Tecnicamente falando, é um episódio muito bacana, algumas rimas narrativas muito legais, núcleo da área, como eu falei, excelente, mas infelizmente alguns problemas no roteiro, especialmente da Daenerys e da Cersei, me irritaram. Então, o 5º episódio, que era pra ser épico, se tornou um episódio de tristeza, porque você falou, cara, isso podia ter sido tão melhor. Mas enfim, né? A série continua, a vida continua e a gente quer saber o que você achou do episódio. Então, por favor, comente aqui no nosso vídeo. Se você gostou da minha crítica, dá aquele like, ajuda muita gente. Se você não gostou, não tem problema, pode dar dislike, eu não vou ficar triste. Já tô triste com o episódio, não vou ficar triste com você agora por causa disso. Continua se inscrevendo, né? Continua não. Se inscreva agora no nosso canal para acompanhar mais crítica, mais conteúdos, teorias, informação de maneira geral sobre Game of Thrones. E vamos aí, né, se preparar para o último episódio, porque tá acabando e vai deixar saudade. Valeu, pessoal!